Cumprimento a todos com a paz do Cristo. Amém? Escolhi um tema do qual eu acredito que quase ninguém conheça. Salmo 23. Vamos ler aqui então. Vou aguardar todos localizar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podem se sentar. Eu vou ler uma outra passagem aqui, bem rapidinho, não precisa abrir a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 22, verso 3 e 5 diz assim: E se foi Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar o meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba a que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Por que eu li essa passagem? Porque aqui se dá quando Davi escreve o Salmo 22. Às vezes a gente lê esse salmo e a gente pensa que Davi estava tudo bem com ele. Foi num momento tranquilo da sua vida. Só que a história bíblica não fala isso. Davi estava fugindo de Saul. Ele tinha deixado seus pais com o rei dos Moabitas, para que os seus pais ficassem protegidos do exército de Saul. E aí então, ele foi para o meio de uma floresta, algumas versões diz bosque, escuro, frio, sozinho, e ali ele compôs esse Salmo de número 23. E o Salmo ele conta o testemunho, ou melhor, ele é um testemunho a respeito de Davi e o seu relacionamento com Deus. Como ele costumava se relacionar com Deus. E é uma forma também de mostrar como é que Davi experimentou Deus no meio da sua aflição. Por isso que eu resolvi falar sobre isso. Porque quinta-feira, culto de cura e libertação, normalmente isso envolve aflição. E se a gente parasse e perguntasse para Davi, como é que era o relacionamento dele com Deus? Isso baseado no Salmo 23. Davi com certeza falaria para nós que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o que me supre, o Senhor é o que me guia, o Senhor é o que me restaura, o Senhor é que me acompanha na adversidade, é aquele que me protege dos meus inimigos, é aquele que me cobre de misericórdia e que me cobre de prosperidade. E quando nós fizemos, isso talvez fosse o que penso que seria o que Davi falasse para nós. E quando nós fazemos um estudo teológico, sistemático, em cima de Davi, do Salmo 23, nós vemos que Deus é três coisas conosco. Primeiro, Ele é provedor, isso devido às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e ao refrigério da alma. Nós vemos que Deus é condutor, porque Ele nos guia através das veredas da justiça, e Ele também é protetor, quando Ele fala da vara, do cajado, no vale da sombra da morte, da mesa farta na presença dos inimigos, da bondade e da misericórdia todos os dias. Ou seja,
Deus é provedor, Deus é condutor e Deus é protetor dos seus filhos. Essa é a visão teológica sistemática em cima do Salmo 23. E quando nós vemos esses 3 pontos, nós normalmente olhamos e pensamos, já de cara, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. E deixa eu te contar uma história. Quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe, ela era católica, então eu misturava oração com reza. Ela me fazia todos os dias, de manhã cedo e à noite. Ela sentava comigo, às vezes não dava de manhã cedo porque eu ia no colégio, então de meio-dia quando eu chegava do colégio, então ela sentava comigo, e aí nós rezávamos várias rezas, e aí então ela fazia eu conversar com Deus. E no meio dessa conversa com Deus, ela fazia eu pedir aquelas coisas que eu queria para Deus. E ela sempre falava que Deus, o que eu pedisse para Deus, Deus ia me dar. E um dia eu lembro que nós estávamos passando uma dificuldade muito grande financeira em casa, e eu pedi um cheque para Deus. Pedi de noite. Mas pedi com tanta fé aquela noite, e eu falei assim, eu quero um cheque grandão, pensando em dinheiro, né? Porque eu pensava assim, eu olhava as pessoas assinarem cheque, eu ficava encantado com aquilo, porque eu pensava assim, pô, mas não precisa de dinheiro, é só você assinar ali quanto que você quer dar para a pessoa e a pessoa aceita. Então eu sempre sonhava, quando eu crescer eu quero ter cheque. Eu quero ter muitos cheques. E eu pedi um cheque para Deus por causa disso. Porque eu pensava que com um cheque daria para pagar todas as contas. E, claro, eu pensei em mim também, que eu ia ter brinquedos e outras coisas mais. E dormi com aquilo na cabeça. Acordei de manhã, comecei a virar a casa inteira. Porque eu pedi o cheque no outro dia de manhã. E virei a casa inteira e comecei a procurar, todo mundo dormindo ainda. Eu tinha que ir para a aula. E nada de achar o cheque. Fui para o quarto do meu pai e da minha mãe. Meu pai já tinha ido trabalhar. Pensei, bom, se eu pedir o cheque para o meu pai, com certeza está no quarto dele. E fui procurar o cheque no quarto do meu pai e da minha mãe. E comecei a virar tudo. Eu lembro que minha mãe levantou, sentou na cama e falou assim, que é isso, rapaz? Você está ficando louco? Eu falei assim, não, mãe, é que eu pedi um cheque ontem para Deus, e eu sei que Deus deu esse cheque, eu só tenho que achar ele. Tem que saber onde é que ele está. E minha mãe sentou e ela não sabia o que me falar. E ela só sentou e me olhou. E eu procurei, virei todas as coisas dela, procurei dentro de carteira, procurei dentro de tudo. E aí, como desiludido, eu olhei para a mãe e falei assim, mãe, Deus não deu o cheque. E fui para a escola desapontado com Deus. E eu lembro que dali então em diante, eu comecei a ver Deus com outros olhos. Eu comecei a pensar da seguinte forma, Deus, nunca pensei que Deus não existisse, nunca fui ateu na minha vida. Mas eu pensava assim, Deus está muito distante da gente. Deus é um ser perfeito e Ele está lá na frente. E eu estou aqui atrás, porque eu sou muito pequenininho. Então Deus não está olhando para mim, Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Tanto que alguns anos depois, eu virei gnóstico. E gnóstico tem essa mentalidade. Gnóstico fala assim, Deus é fogo. Fogo, de longe aquece, de perto queima. Não dá para você chegar perto de Deus. Depois que eu saí da gnose, eu passei a ser espírita, passei a frequentar outras atividades religiosas, digamos assim, mas aonde eu poderia ter um contato próximo de alguma divindade espiritual. Porque aquilo criou na minha cabeça que Deus estava longe. Então eu procurava algo mais palpável, algo perto de mim. Bom, aconteceu, não vou contar o que aconteceu, mas depois, quando nada daquilo que eu participava, que eu ia, quando eu tive vários problemas de ordem espiritual, e chegaram para mim e falaram, a gente não vai resolver o seu problema, foi que então eu conheci Deus, e conheci essa proximidade com Deus. Mas não é aqui que eu quero me ater. O caso é, muitas vezes, nós olhamos o Salmo 23, ouvimos até pregações sobre o Salmo 23, ouvimos muitas pregações, muitas coisas que nos criam uma falsa expectativa de Deus. É por isso que eu citei essa história. A gente
pensa que Deus vai suprir tudo que a gente precisa, porque nada vai me faltar. Então, eu estou aqui debaixo das asas de Deus, e o que eu pedir para Deus, Deus vai me ouvir. E tudo que eu quiser que Deus faça, Deus vai fazer para mim. Só que, na nossa vida real, a gente sabe que não é assim. E aí, quando a gente não se afasta de Deus, a gente pergunta o que vem depois de Deus muitas vezes, né? A gente não tem coragem de dizer isso, mas muitas vezes a gente pensa no nosso íntimo. Nem Deus está resolvendo na minha vida. O que será que tem para mim? O que será que pode resolver na minha vida? Então, se a gente parar e olhar esses 3 pontos sistemáticos, teológicos, na nossa vida real, aonde Deus se mostra como provedor, se mostra como condutor e se mostra como protetor, nós vemos algumas coisas um pouco mais, não diferentes, mas de um outro ponto de vista. Por exemplo, na nossa vida real, hoje, aqui, se nós perguntarmos para nós mesmos, Deus é protetor? É? É protetor. Deus nos protege, com certeza. Só que isso significa que eu jamais vou ficar desempregado? Isso significa Deus me protegendo, que eu jamais vou ficar endividado, que eu jamais vou ir mal nos meus negócios. Isso significa que eu posso ficar mais pobre do que eu sou, que eu jamais vou precisar de ajuda de terceiros, por Deus ser o meu protetor? Não, aí não. Isso não é real. E se eu perguntar se Deus é meu condutor? Sim, Deus me conduz. Mas isso vai significar que eu não vou tomar decisões erradas? Que eu não vou cometer injustiça com alguém? Que eu não vou ter os meus planos frustrados? Que eu não vou ver o mundo desabar na minha frente, do que eu construí? Isso não vai significar que eu vou ficar indeciso muitas vezes na minha vida, porque Deus está me guiando? Também não. Aí isso não é verdade. Deus é protetor? Deus me protege? Com certeza, Deus me protege. E então, por causa disso, eu não vou ser tocado pelas fatalidades da vida, pelas tragédias, pela maldade das pessoas. Eu jamais vou sofrer perdas, danos. Não. Eu vou sofrer tudo isso. E para provar isso, não ficar só na nossa vida real, eu vou chamar um personagem bíblico, aqui a cena. Pedir para subir no palco. O único homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. O homem que escreveu o Salmo 23, Rei Davi. O homem segundo o coração de Deus foi um dos homens, perdão a palavra, mais podres da Bíblia. Às vezes a gente fala, eu quero a unção de Davi na minha vida. Gente, quando a gente para ver a história de Davi, o bicho pega. O homem, quando queria pecar, ele pecava mesmo. Ele enfiava o pé na jaca mesmo. Ele não era daquele que fazia, eu vou fazer um pecadinho mais ou menos, não. O homem pecava e pecava com gosto. Não tinha meio pecado para ele. O negócio era bem feito com Davi. Por exemplo, eu citei aqui alguns exemplos do rei Davi. O início da trajetória do reinado dele, ele pegou as piores das espécies, os piores homens que podiam ter ali no reinado dele. Eram endividados, bêbados, a escória da sociedade. Eram esses homens aí que faziam parte do exército de Davi no início da sua trajetória. Foi marcado o início da trajetória dele por perseguição, por ódio. Davi não era bom pai. Ele não era um chefe de família exemplar. Ele falhou na educação dos filhos, tanto que, na família de Davi, o irmão estupra a irmã e Davi não faz nada. Fica quieto. Aí o outro irmão se revolta, vai e mata o irmão que estuprou, e aí vem o exército, mata o irmão, e Davi vai lá ainda com a maior cara de pau, se apresenta perante a sociedade,
e agradece o exército por ter matado o seu filho. Depois ele vai chorar amargamente, querendo ter morrido no lugar dele. Olha a situação da família desse homem. Davi era mentiroso, mentia legal, tanto que ele mentiu para comer os pães do santuário, quando ele estava com fome, falando que ele era sacerdote, e ele não era. Davi cometeu adultério, traiu. Davi era assassino, mandou matar o marido da mulher que ele cometeu adultério, mas Davi era homem segundo o coração de Deus. E aí a gente compara Davi com Saul, né? A gente fala, nossa, mas Saul por tão pouco, ele saiu do reinado, e Davi com tudo isso continuou lá, ainda foi o homem segundo o coração de Deus. Isso é só para mostrar que para você ser o homem segundo o coração de Deus, você não precisa ser perfeito. A diferença entre Davi e Saul é que quando foram repreender Saul, Saul falou assim, não, meu amigo, eu sou o rei, eu posso. E quando foram repreender Davi, Davi se jogou no chão, rasgou as roupas e falou assim, eu sou pecador, me perdoe por tudo que eu fiz. Deus tem piedade de mim. Davi reconheceu o erro dele. É essa a diferença entre Saul e Davi. Saul por muito menos perdeu o reinado, mas Saul era arrogante, com essa diferença. Mas não é isso que também quero falar. Eu quero que você pense o seguinte, responda para você mesmo. Como é que um provedor, um condutor e um protetor, um Deus, ele permite uma biografia dessa para um dos seus filhos? Como é que um homem pode ser protetor, condutor e provedor e ter filhos dessa forma? Aí eu penso, será que esse, que é o Deus pregado nos cultos de vitória, nos cultos proféticos, é um pouquinho diferente, né? O Deus que muitas vezes a gente vê na Bíblia, o Deus que falam para nós, não, Deus vai suprir tudo na tua vida. Veja bem, queridos, se a gente chegasse para Davi e perguntasse para ele o seguinte, meu amigo, com toda essa história, como é que você pode falar que Deus está com você? Davi, eu penso que Davi chegaria para nós e falaria assim, meu amigo, Deus está comigo porque Deus é meu companheiro. Deus é meu companheiro de todas as horas. Deus estava lá comigo na caverna do Adulão. Deus estava comigo quando o Saul queria me matar. Deus estava comigo quando os meus filhos se matavam entre eles, se odiavam entre eles. Deus estava comigo quando eu não soube o que fazer, quando eu não tive sabedoria para estancar o ódio dentro da minha casa. Deus estava comigo enquanto eu roubava, enquanto eu matava, enquanto eu mentia. Deus estava comigo quando meu filho conspirava contra mim, quando eu tive que superar a dor de ter um filho morto para resguardar a autoridade do meu exército e preservar a unidade do teu povo. Deus falaria isso. Davi falaria isso. Deus é meu companheiro. Apesar de todos os meus erros, apesar de toda a minha podridão, Deus está aqui do meu lado. E parando um pouquinho para pensar sobre esse salmo, então, parando um pouquinho com essa perspectiva, onde nós vemos o Salmo 23, onde tudo na nossa vida vai correr bem, e olhando um pouquinho mais para uma perspectiva realista mesmo, eu consigo ver esse salmo de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu leio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que eu já ouvi sobre essa frase? Já ouvi muita coisa boa, mas também já ouvi muita coisa que doía nos ouvidos. Quando essa frase ela é traduzida do hebraico, a tradução dela, ela não quer dizer que você não vai ter nada que te falte. Não quer dizer que você vai ter tudo. Também não quer dizer o que muitas pessoas falam, até eu já pensei que era isso. Não vai faltar nada, então não vai faltar luta, não vai faltar isso, não vai faltar coisas boas, mas também não vai faltar coisas ruins. Não.
A tradução do hebraico original, ela quer dizer, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Ou seja, eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu não preciso mais de nada na minha vida. É isso que Davi estava querendo dizer. Não importa o que está acontecendo, não importa se estão me perseguindo, não importa se estão querendo me matar, não importa nem se eu estiver passando fome, não importa nada. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Sabe por quê? Porque o Salmo 23, ele não nos mostra o que Deus pode fazer por mim, mas ele nos mostra o que Deus pode fazer em mim, que é diferente. A gente vê sempre Deus na perspectiva o que ele pode me dar. Mas a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é o que ele pode fazer em você. E a gente tem esse pensamento herdando ele lá dos judeus, que foi por isso que eles mataram Jesus. Os judeus queriam um rei que viesse e chegasse ali e falasse assim, não, eu sou o rei, agora vou destronar esse pessoal que está aqui, vou mostrar autoridade, tanto que o pessoal brigava, nem os próprios discípulos entendiam que eles brigavam, quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar à esquerda, e ficavam toda aquela história. Não, e aí Jesus falava, meu amigo, meu reino não é deste mundo, meu reino é do outro mundo. Então a gente não tem que levar Deus na perspectiva de que Ele vai fazer algo para nós externo. Não. Deus, o reino de Deus é de outro mundo. É o que Ele vai fazer em mim. É claro que Ele fazendo em mim, a tua vida vai ter uma diferença, mas isso pelas próprias circunstâncias do que Deus vai fazer em você. Não que não seja Deus que não vai fazer em você, mas com essa transformação sua na sua vida, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, ai Deus, eu quero uma esposa. Sim, mas você não consegue tratar bem uma mulher, você fica com todo mundo, você vive uma vida totalmente desregrada. Deus não vai te trazer uma esposa. Deus vai trabalhar no seu interior, você vai aprender a tratar uma pessoa como deve ser tratada, e aí então aparecerá automaticamente a pessoa certa, aonde você fará a coisa certa. Então Deus não trouxe a mulher para você. Deus te transformou para que você estivesse capacitado para que você recebesse aquela esposa. Ah, Deus, a minha situação está tão difícil. Antigamente eu ganhava tanto dinheiro, eu não via o dinheiro, onde ia o dinheiro. Hoje em dia, eu ganho pouco, mas eu sei, eu vivo melhor. Me enrolei tudo aqui, mas é isso. Antigamente eu ganhava tanto dinheiro, hoje em dia eu não ganho tanto, mas como estou com Deus, não é que Deus está fazendo as coisas brotarem do nada. Deus não está fazendo o dinheiro brotar da árvore. Deus te transformou numa pessoa responsável. Você deixando Deus trabalhar em você, você vai saber administrar aquilo que Deus coloca na tua mão. Você vai saber aonde você pode gastar, aonde você não pode gastar, o que você pode fazer com o dinheiro, o que você não pode fazer. Consequentemente, vai te sobrar mais e você levará uma vida mais confortável. Então Deus não vai trabalhar no seu externo, queridos. Não vai acontecer isso, não vai me faltar nada. Não. Deus vai trabalhar dentro de você. E você vai saber lidar com as coisas externas. Existe uma grande diferença. Sabe, queridos, quando a dificuldade bater a porta da nossa vida, nós temos que estar como Paulo, com base nesse salmo. Estar feliz em toda e qualquer situação. Porque Deus está trabalhando dentro de mim. E eu tendo Deus, eu não preciso ficar preocupado com nada. Quando eu leio uma outra parte deste salmo que diz, Ele me conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e restaura a minha alma, isso implica um caminho de serenidade, saúde emocional.
No meio da tormenta, Deus pode te conduzir por caminhos aonde te levar a mananciais calmos. No meio do deserto, Deus pode suprir esse manancial para você. Só que, para isso, muitas vezes o mundo está caindo ao seu redor, só que o seu interior está bem. Queridos, o que faz a gente sofrer não é a situação. O que faz a gente sofrer é o nosso ego. O que faz a gente sofrer é a nossa vontade de ter as coisas. Às vezes a gente fica parado. Não, eu preciso disso na minha vida. Se isso acontecer na minha vida vai ser melhor. Não. O que você precisa fazer é tirar essa preocupação de dentro de você. É pedir para Deus te limpar. E aí então você vai conseguir ver a situação com outros olhos. É o versículo da Bíblia que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido porque você não está ligado no problema. É isso que são as águas tranquilas, os pastos verdejantes. Continuando, é o que Deus está fazendo em mim, não por mim. Quando eu leio, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, também não vejo que Deus vai vir matando todos os meus inimigos, que Deus vai destruir, que Deus vai, como muito crente fala. Não, meus queridos, não. Isso implica numa alegria possível, mesmo quando o mundo está contra nós. Isso implica em não se abater com as perseguições do mundo. Isso não implica não dar importância para os problemas que a gente muitas vezes considera eles maiores do que são. Uma outra coisa que eu vejo no Salmo 23 é que ele nos convida a refletir, a não basear o meu relacionamento com Deus naquilo que Ele pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer tendo um Deus como Ele. Olha a diferença. A gente fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a gente fica naquele egoísmo, a gente trata Deus com egoísmo. O que Deus pode trazer para mim? O que eu vou buscar hoje na igreja? O que eu vou buscar na minha oração? Aonde o verdadeiro evangelho é: meu filho, eu estou com você, arregaça as mangas, vamos fazer alguma coisa. Tem gente precisando lá fora. Você já recebeu a minha palavra. Receba essa paz que você tem dentro de você e vá ajudar outros que estão precisando. Que é o diante da sombra, do vale da sombra da morte. Diante desse vale da sombra da morte, queridos, eu não posso ficar esperando Deus em me tirar desse vale, ou não posso ficar esperando Deus afastar esse vale de mim. Não. Deus está comigo ou não está comigo? E se Deus está comigo, eu vou me levantar. Quem que está do meu lado? Quem que precisa da minha ajuda? Quantas pessoas estão clamando, estão desesperadas? E muitas vezes a gente, porque não permite que Deus venha trabalhar no nosso interior e não venha deixar que a gente transpasse para a pessoa uma palavra de amor, de ajuda, porque a gente está preocupada com os nossos problemas, a gente deixa de ajudar as pessoas. Né? Eu estou com um problema, irmão. Eu também. Meu Deus do céu. Está difícil. Nossa, nem me fale isso, porque, olha, eu também estou numa situação que, olha... Não, queridos. Nós não podemos nos abalar com o mundo. Não vou dizer que nós não vamos nos abalar, mas nós não podemos baixar a cabeça. Não podemos ficar esperando Deus nos suprir em todas as necessidades. Nós devemos agir com Deus do nosso lado. É aquilo que Paulo fala. No começo você é uma criança na fé. Você toma uma mamadeira. Depois passa o tempo. Tem que crescer, tem que comer coisa sólida. No começo, quando a gente vem na igreja,
A gente fica, irmão, ora por mim, eu estou com um problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Irmãos, temos que aprender a ter esse contato com Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Foi para isso que o véu se rasgou, para que o nosso contato com Deus esteja direto. A única coisa que a gente precisa é ter vontade de se comunicar com Deus. No momento que falta força, no momento em que está tudo desmoronando ao nosso lado, momento da gente chegar para Deus e falar: Deus, me dá forças e fica comigo e me ajuda a cumprir o meu papel que eu tenho que cumprir, me dá sabedoria. Que a gente tenha essa consciência, queridos, que a gente tenha essa consciência que Deus, Ele está para nos servir porque nós somos seus filhos, mas que nós não venhamos apenas esperar isso dele, mas que venhamos ter a consciência de que nós estamos aqui mais para servir do que sermos servidos, e que com o Deus que nós temos junto com nós, aí sim nós podemos muitas coisas. Amém? Vamos orar?